Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente falar de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, mas especialmente do que foi o Internacional, não só desde o início da temporada, mas o que foi o Internacional nesses 3 jogos seguidos contra o Flamengo e ontem um papelão na simbologia ali da chuva de papel, representando o papelão do Internacional nesses 3 jogos diante do Flamengo, atrasando o jogo em quase 20 minutos. Olha, protocolo errado. O Internacional disse que, na verdade, era para só ter sido solto ali na festa de classificação. Enfim, o camarada pensou, porra, não vai ter classificação, vou soltar logo agora. A gente teve um trabalho danado aqui, 2 dias cortando papel, enfim. Que papelão, hein? E agora, o Roger Machado vai continuar, vai sair, porque o trabalho precisa de renovação. E a grande verdade é que o Internacional do Roger Machado não deu certo. Parecia que sim, mas não deu certo. Vamos lá falar de Vasco da Gama também. Afinal de contas, esperava-se muito do Vasco. Depois do 6-0 no Morumbi diante do Santos, contra o Juventude esperava-se não um outro 6-0, é claro, né? Mas que mantivesse pelo menos ali um pouquinho da organização e tal, e nada disso aconteceu. O Vasco voltou, o choque de realidade foi muito grande e o torcedor do Vasco volta para a realidade. Nem todo mundo é Santos, nem todo domingo é um domingo de sol no Morumbi, né? E nem toda quarta-feira vai ser uma quarta-feira que lembre esses grandes momentos. Fria, gelada, na verdade, em Caxias do Sul, e o time pregado no chão, a defesa pregada no chão. O jogo foi resolvido com segundos de jogo. Enfim, choque de realidade para o vascaíno? A gente vai falar sobre isso e muito mais, e é claro que a gente pede a você. Inscreva-se aqui no canal Dois Toques, a casa do futebol. Aqui a gente fala de futebol, de bastidores do mundo da bola, de uma forma geral. E a gente pede a você que está ligadinho também aqui na nossa programação, faz as suas compras na Amazon. O canal Dois Toques é afiliado da Amazon. Nós temos um link que está aqui na descrição desse vídeo para que você possa realizar as suas compras na Amazon, tá certo? Então é a família Dois Toques se ajudando aí, tá certo? Vamos lá. Flamengo favoritíssimo, como eu já havia dito aqui. Flamengo favorito, venceu de pouco em casa, mas é um time que poderia chegar no Beira-Rio e vencer de 1-0, 2-0, como foi. Já havia vencido 3-1 no domingo, mas eram os reservas e tal. Não interessa, a diferença do Flamengo para o Internacional hoje é tal qual o resultado da tabela. Um time que está na liderança de um campeonato difícil como o Brasileirão e um outro que está na parte de baixo. Os times da parte de baixo, eles todos se equivalem na mediocridade. E o Campeonato Brasileiro já foi... Muitas vezes a gente tem esse desejo do passado, né? Esse saudosismo romântico de que não, o Campeonato Brasileiro já começa com 12. Essa história de 12 favoritos, 13 favoritos, já não existia. Não existia no início dos anos 2000, ainda mais em 2025. Isso não existe. São 2, 3 brigando e o resto se iguala na mediocridade. Acontece alguma vez de você, por exemplo, um Santos e Flamengo, em que você tem um jogador que tá mal, que não é nem um arremedo daquilo que já foi, mas que é um Neymar, que numa jogada desequilibra tal, faz um gol, pronto, o Flamengo perde pro Santos 1-0. Um time que tomou 6 do Vasco, ganhou do Flamengo. Mas é o Santos, e tinha um Neymar que em um lance, se tiver boa vontade, se tiver, enfim, um pouquinho de vontade de jogar futebol, pode acontecer o que aconteceu. Agora, o Internacional, o Alan Patrick, sinceramente, parece que nem jogou os 2 jogos. O Roger Machado continuou insistindo com um menino de 1 metro, sei lá quanto, que pouco participou do jogo. Não é jogador de jogo grande. O Roger Machado cometeu erros, fez besteiras, e não vou dizer que ele é o responsável pela eliminação do Internacional, porque o time do Internacional não tinha condições técnicas de jogar de igual para igual contra o Flamengo. Talvez o segundo tempo do Maracanã tenha iludido um pouco, né? O Flamengo cansou e tal, mas o Flamengo foi muito preparado para jogar com a vantagem e com o contra-ataque. O Inter precisava atacar. Então o contra-ataque é uma arma para um time que tem excelentes jogadores do meio para frente
E o Internacional sucumbiu na metáfora da chuva de papel, né? Então, um papelão, jogo atrasado em mais de 20 minutos por conta de um protocolo acionado erroneamente. Para que a chuva de papel antes do jogo? Então, se o Internacional estava com aquela gana, estava na sede, na fome, tudo isso vai se esvaindo, a coisa vai esfriando. A torcida no Beira-Rio ficou em silêncio quase um primeiro tempo inteiro. O início ali e tal. Depois viu-se que o Internacional realmente não tinha time para vencer. O torcedor afundou. Pô, o jogo foi acabar no dia seguinte. Então, um papelaço aí. Aliás, o Internacional precisa resolver o que quer da vida, porque não vai dar para depender da boa vontade da imprensa todo ano de colocar o Internacional como favorito de alguma coisa, sendo que não ganha um brasileiro desde 1979 e não ganha um título importante, sei lá, desde quando. Então não vai dar para contar com a boa vontade da imprensa todo ano. O Internacional ele precisa decidir o seu caminho. Ele vai viver de golfinhos, de mergulhos, de aparecer numas quartas de final de Copa do Brasil ou numa semifinal de Libertadores uma vez ou outra, de 10 em 10 anos, porque o Internacional hoje ele simplesmente tem uma diferença para o Flamengo que é gigantesca. Gigantesca. E eu não me lembro de um Inter e Flamengo com uma diferença técnica tão gigantesca. E isso tem aumentado a cada ano. O Internacional esse ano, não sei se vai lutar para não cair. O futebol é de time que luta para não cair. É porque tem outros clubes que são muito piores, né? Mas a torcida do Internacional pode jogar a toalha. A temporada do Inter acabou. É lutar para, quem sabe, uma pré-Libertadores, porque também não tem bola, não tem condições de alçar aquele voo rasante, como foi no ano passado, e sair lá de baixo para pegar G4 e tal. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. O time do Inter já está manjado, é um time que não surpreende e a temporada do Inter acabou. O que tinha para torcer já se foi, agora é fazer um campeonato brasileiro tranquilo e, na melhor das hipóteses, buscar uma pré-Libertadores, porque esse time não vai a lugar nenhum. Ao contrário do Flamengo, que aparece aí como o grande bicho-papão do seu lado da chave na Libertadores da América. O Flamengo vai pegar o Estudiantes esse de La Plata, com toda a sua tradição, com toda a sua camisa, com todos os seus títulos. São 4 títulos de Libertadores, mas o grande rival da chave está numa possível semifinal, que é o Racing. Esse é o grande rival da chave. É o time que tem bola, que tem torcida, que tem histórico, que tem jogador para poder bater de frente. Não estou dizendo que o Estudiantes não vai bater de frente, até porque o Flamengo nos últimos anos tem sucumbido diante de rivais tradicionais na Libertadores, né? Rivais que não são brasileiros, né? O Flamengo tem sofrido, tem sucumbido, foi eliminado pelo Olímpia, foi eliminado pelo Peñarol. O Peñarol já dançou para o Racing, que é um time melhor do que o Peñarol. E o Estudiantes, com um empate e uma vitória diante do Cerro Porteño, é o próximo adversário do Flamengo. Agora vamos para o Campeonato Brasileiro, porque o torcedor do Vasco que estava em lua de mel acabou. A alegria do torcedor do Vasco não tem durado mais do que 3 dias, né? Tem sido assim o ano inteiro. Estou sendo até modesto aqui, né? Tem sido assim há muitos anos. A alegria do torcedor do Vasco dura muito pouco. E foi uma alegria efusiva, né? O 6-0 foi algo assim, para entrar na história do Campeonato Brasileiro, dos jogos entre Vasco e Santos, do próprio Vasco da Gama nos últimos anos. Foi uma alegria que eu não tinha visto no cotidiano do vascaíno, né? O sorriso do vascaíno, tanta gente com a camisa do Vasco nas ruas, e não com aquela cara de sofrimento e tal. Mas o choque de realidade veio a trem-bala. Caxias do Sul, Juventude, um 2-0, um jogo resolvido em 15 minutos, e o Vasco não teve competência para ameaçar a vitória da equipe jaconeira, né? Então o Juventude continua na zona de rebaixamento, vai ter mais um jogo em casa no fim de semana, e o Vasco continua ali nas proximidades. Tinha esse jogo a menos como um trunfo, mas, enfim,
Não aconteceu aquilo que no domingo, Morumbi, 6-0, nada, nem perto disso. E aí muita gente já critica o Fernando Diniz. Também foi colocar o Verratti, mas como é que você não vai colocar o cara que faz mais gols no ano? É complicado, né? Não foi porque o Verratti entrou que o Vasco não ganhou de 6-0. Então vamos pegar leve aí também, né, com o Fernando Diniz, porque ele já faz muito milagre nesse time que o Pedrinho dá para ele. Mas o choque de realidade veio, o campeonato do Vasco não vai ser o campeonato de 6-0, vai sofrer contra o Corinthians, Copa do Brasil vai sofrer contra o Botafogo, tudo pode acontecer. Mas o torcedor do Vasco tem que pisar no chão. E o campeonato do Vasco não é o 6-0 contra o Santos. O campeonato do Vasco é o 2-0, sofrido contra o Juventude. Vai ser brigar até a última rodada para ter um ano de 2026 sem tanta dor de cabeça. Fico por aqui e até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.